Esse daqui é o exercício 2A. Então, a gente tem lá a parábola, né? Aqui é o ponto 0, menos 1, menos 2. Aí, aqui a gente tem o 1, 2, 3. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. 1, menos 2. Menos 3, menos 4. 1, 2, 3. Eixo Y, eixo X. Menos 5, menos 6, e aqui a gente vai até o menos 9. Deixa eu subir um pouquinho mais, galera. Aqui é o eixo X. Menos 1, menos 2, menos 3, 1, 2, 3. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, 5, 6, 7. Ainda deu um 8. Deixa eu diminuir um pouquinho essa graduação aqui. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9. Bom dia, Pro. Bom dia, André, tudo bem? Sim. Professor, demorei para entrar. Ó, a gente está comentando o exercício 2A da página 137. Tá. Então, aqui a gente tem o 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, 5, 6, 7, 8, 9. Menos 1, menos 2, menos 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, ele fala assim, ó, determine as coordenadas do ponto P da parábola que tem a mesma ordenada do ponto P. Aliás, do ponto da parábola que tem a mesma ordenada do ponto P, e anote-as na própria parábola. Então, a parábola dele é a seguinte. É aqui, ó, menos 2 e 0 tem um ponto. No menos 5 e menos 1 tem outro ponto, que é o ponto P, menos 1 e menos 5. Aí a gente tem o vértice que está no ponto 1 e menos 9. Aqui é o vértice da minha parábola. Aí a gente tem a parábola passando aqui pelo ponto 4. Aqui eu tenho um outro ponto. Aí, deixa eu só fazer mais ou menos a simetria. Esse ponto que é simétrico ao ponto P que ele quer, eu ainda não vou desenhar a minha parábola aqui, que é para poder ficar certinha, tá? Mas na apostila de vocês, ela já está desenhada. Então, esse ponto, ele tem que ser simétrico. Se ele tem que ser simétrico, ele vai estar na mesma linha do menos 5, tá? Ele vai estar na mesma linha do menos 5. Se ele vai estar na mesma linha do menos 5, ó, aqui eu tenho o vértice da minha parábola, né? Então, eu tenho 1, 2, 3 pontos. 1, 2, 3 pontos, né? Aí, o que eu vou fazer? Do vértice da minha parábola, eu vou andar 1, 2, 3 pontos, até o ponto 3. Aqui vai ser o ponto de simetria. Ao ponto P. Deixa eu traçar aqui a minha parábola. A de vocês já estava desenhada, vocês não tiveram que contar o ponto. O que vocês tinham que fazer? Vocês só tinham que traçar uma linha no ponto menos 5. A linha que ela cruzasse a parábola, no caso seria nesse ponto, eu ia subir uma reta e ver qual ponto que ela cruzava no eixo X.
Então, esse ponto que é simétrico ao ponto P, ele é o ponto 3 do X, 3 do eixo X e menos 5 do Y. Então, o ponto menos 1, menos 5, que é chamado de P, é simétrico ao ponto 3, menos 5. E isso vocês tinham que fazer em todas as outras, tá? E dar nome lá no pontinho. No caso da B, né? A B eu tenho aqui, ó, o meu ponto P. Dá para enxergar aqui a apostila, galera? Sim, Mas, sim. mais ou menos. Tá, não vai estar visível, né? Mas só para vocês se orientarem, porque vocês vão seguindo a apostila de vocês. Então, ó, a parábola da apostila já está desenhada, né? Então, eu tenho o meu ponto P. Para eu descobrir qual é o ponto simétrico a ele, eu vou traçar uma linha horizontal paralela ao eixo X, de acordo com a ordenada do ponto. Por exemplo, eu vou seguir aqui o ponto menos 1. Vou traçar a linha reta. Ele cruzou a parábola do outro lado, que é o ponto de simetria, neste ponto aqui. Então, eu sei que o Y é menos 1. O X agora é o que eu vou ver aqui de acordo com a graduação do eixo X. Então, aqui é o ponto. Ó, ele cruzou bem no 2, ó. Então, esse pontinho aqui é o menos 1, é o 2 do X e o menos 1 do Y. Entenderam isso? Sim. 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 Tá. Vamos ver o C. O C, o ponto que ele quer, está no ponto 5 do X e no menos 10 do Y. Então, o ponto que é simétrico ao ponto P é esse carinha aqui, ó. O 5 do X e menos 10 do Y. Então, são os pontos que vocês deveriam escrever aí na parábola, igual eu fiz aqui, ó, tá? Depois, na D de dado eu tenho aqui, ó, o ponto P tá marcado no 5, ó. Então, aqui é 0 do X e 5 do Y. Vou traçar uma reta partindo desse ponto 5. Isso vai cruzar minha parábola nesse ponto. Aí eu desço aqui e vejo o endereço dele. O endereço dele é 4 do X, ó. Então, vai ser o ponto 4 no eixo X e 5 no eixo Y. Era assim que vocês tinham que fazer esse exercício, tá, galera? Vocês fizeram dessa forma? Alguns sim. Porque os outros deram errado. Mas agora entendeu, Felipe? Sim. Tá bom. Aqui, no 3, ele fala assim, determine os possíveis valores de m para que o gráfico da função, cuja lei fm, né, f de x é igual a m menos 1 x ao quadrado, 4mx menos 1 seja uma parábola com cavidade voltada para cima. Aqui é só teoria. Então, para essa função ter uma concavidade voltada para cima, o m tem que ser maior que 1, porque ele tem que ser positivo, né? Porque se ele for negativo, a concavidade é voltada para baixo. Se a gente olhar aí, se o m for um valor negativo, então a gente tem aí, ó, m menos 1 x ao quadrado, né? Mais 4mx menos 1. Então, ele quer no A que ela seja voltada para cima. Para ela ser voltada para cima, esse M aqui, ó, tem que ser positivo. Por quê? Vamos supor que o M seja menos 1.
menos 1, x ao quadrado. Menos 1 com menos 1 vai dar menos 2x ao quadrado. Se ela é negativa, se ela é menor, se m é menor que 0, que é o caso aqui, a minha parábola é voltada para baixo. Então, no A, o meu m tem que ser o quê? Maior que 0. Ele tem que ser positivo. Entenderam isso, gente? Sim, Pro. Agora no B, ó. Ele quer uma parábola com concavidade voltada para baixo. Então, o meu m tem que ser menor que 0. Se ele for menor que 0, olha aqui o exemplo, ó. M menor que 0, por exemplo, o valor de menos 1. Então, eu vou ter menos 2. O meu A, o meu coeficiente A, vai ser negativo. Quando ele é negativo, a minha parábola está voltada para baixo. Então, M tem que ser menor que 0. Aí, no C, ele fala assim, e para eu ter uma reta? É a mesma coisa, gente, do que era lá na função afim. Na função afim, quando eu tinha A igual a 0, eu tinha uma reta que era paralela ao eixo X. Então, aqui, para eu ter uma reta, o meu M tem que ser igual a 0. Aliás, igual a 1, gente. Não é 0, não, é 1. A tinha que ser igual a 1, M igual a 1. Certo? Sim. Por que é 1? Porque, ó, eu tenho lá M menos 1, né? X ao quadrado. Para eu ter uma reta, esse coeficiente, aqui o A era 0 mesmo. Para eu ter uma reta, eu vou ter que o M valer 1 menos 1. Isso aqui é igual a 0. 0x ao quadrado. 0 vezes x ao quadrado é igual a 0. Então, o meu coeficiente A, ele tem que ser 0. Por isso que M tem que valer 1. Certo? Certo. Na apostila, tem algum que vocês querem que eu comente no caderno extra? Vocês fizeram os exercícios? Sim, só deixa eu pegar. De 5 a 67? Porque eu passei um pouquinho mais tarde, esqueci que eu tinha que escrever. Aí eu passei um pouquinho mais tarde. Vocês conseguiram fazer? Peraí, deixa eu ver se eu consegui fazer alguns. Sim, esse eu consegui fazer. Tá. Ficou alguma dúvida em algum? Não, agora que ele explicou a função gráfica, agora não ficou mais dúvida, não. Professora, na 5, era só, não era pra fazer nada, era só pra observar, né? Aí na A e a B era pra fazer, né? Na 5, observe a representação gráfica das funções definidas abaixo e responda as questões. Então, vocês tinham o gráfico desenhado aí, certo? Sim. Tinha a parábola desenhada assim também? Sim. Sim. Tá. Então, vocês tinham que, teoricamente, olhar os dois gráficos. Aí vocês tinham que responder a A e a B. Na A, ele fala assim, o que você nota em comum nas duas representações gráficas? Tem alguma coisa em comum aí? Pode falar? Pode falar. Todas elas passam pelo eixo das coordenadas do ponto 0 e 4. Das ordenadas. Do ponto 0 e 4. Ó, ordenadas, né? São no eixo Y. Então, a gente tem, ó, ela passando pela ordenada nesse primeiro caso, né?
0 do x e 4 do y. E nesse segundo caso, ela passando pela ordenada, 0 do x e 4 do y. Então, os dois gráficos passam pelo eixo das ordenadas, que é o eixo y, né? No ponto 0, 4, tá? Eu poderia responder eixo das ordenadas ou eixo y. Tá certo, galera? Então, as duas parábolas intersectam o eixo y no ponto 0 e 4. Também seria uma resposta. Aí ele fala assim, ó, a que conclusão podemos chegar a partir da análise da resposta anterior? Qual será a conclusão que a gente pode chegar? Alguém respondeu? Eu acho que eu coloquei errado, porque o Gabriel falou lá, mas eu coloquei errado. Mas eu coloquei que as duas têm similaridade. Não, mas a sua resposta não está coerente, André. Que as duas têm similaridade, tudo bem, mas em que ponto? Então, as duas cortam o eixo das ordenadas no ponto 0 e 4. Eixo das ordenadas, né? Ou y aqui, tá? Ou eixo y. A gente tem a seguinte função. Na primeira parábola, a gente tem lá f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 4. Na B, a gente tem g de x igual a menos x ao quadrado mais 4. Se a gente vê essa função, a similaridade que tem aqui é o ponto C. Todo mundo concorda? Sim. O coeficiente C dessas duas funções é mais 4. Aí ele fala assim, a que conclusão podemos chegar a partir da análise da resposta anterior? A gente viu que na resposta anterior, as duas cortam o eixo y no ponto 0 do x e 4 do y, nos dois casos, né? Aí a gente pode, olhando aqui, ó, vendo o ponto C, o que a gente pode concluir? Que o valor do coeficiente C, ele vai determinar, né, o ponto que a parábola vai intersectar o eixo das ordenadas. Então, por exemplo, se eu tiver uma função que tiver o coeficiente C, esse coeficiente, o que ele faz? Ele indica o ponto que a parábola vai cortar o eixo Y. Por exemplo, a gente tinha, o ponto 0 e 4. Então, estava aqui, ó, já estava falando que essa primeira parábola ia, em algum momento, intersectar, né, o ponto das ordenadas, que é o eixo Y, no 4. Então, aqui eu automaticamente teria um ponto 0 e 4. Esse cara no X, esse cara no Y. Aqui, obrigatoriamente, a minha parábola, né,
num determinado momento dela, ela ia ter o ponto 0 e 4. Entenderam isso, galera? Inglês? Sim. Sim. Então vamos lá que eu vou editando a resposta da B para vocês escreverem certinho aí, tá? Pode começar? Sim. Aliás, eu não vou ditar agora, não, porque nossa aula acabou. Na nossa próxima aula, a gente volta, retoma isso, e aí eu falo da resposta, tá? Tá bom. Até mais. Até mais. É. Bruno. Bom dia, gente. Bom dia, pô. Bom dia, Tudo bem dia. com vocês? Sim. Tudo passou. Sim. Só um minutinho, gente. É. Ok. Eu acho que a Ingrid não parou a gravação dela. Vou Não. parar aqui e vou dar continuidade, ok? Sim. Tá bom, tá.